estar aqui mais uma vez, juntos nos abrimos a palavra de Deus. Bom que você está aqui. Como vocês viram, hoje nós vamos falar sobre um novo personagem. Um personagem que passa pelas escrituras, assim como alguns outros. Ele chega, ele vai, sem muita informação, sem saber muita coisa sobre o seu perfil, mas ele traz uma marca no drama da paixão. Ele marca aqueles últimos dias. É por isso que nós vamos analisar a sua história hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 27, verso 12. Esse homem ele aparece do nada, nos últimos instantes da vida de Jesus. E ele se torna conhecido como aquele que carregou a cruz de Jesus. Aquele que estava vindo do campo em direção oposta a Cristo e para agora para socorrer o mestre. E a história dele está relatada em um único verso no livro de Mateus, um único verso no livro de Marcos, um único verso no livro de Lucas. Cada um deles nos dá algumas impressões, algumas idênticas, outras diferentes, que a gente pode ir somando umas com as outras para tentar entender quem foi Simão. Mateus 27, Mateus 27, versículo 32. Acho que eu já falado 12, né? 27, 32. Lá diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Agora eu convido você a ir até Lucas. Lucas capítulo 23, verso 26. E aqui nós vemos o seguinte: e como o conduzisse, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Aqui a gente já vê uma nova informação. Aqui a gente já vê que ele estava vindo do campo e que ele a leva após Jesus, atrás de Jesus. E agora eu convido você a abrir em Marcos capítulo 15. Marcos 15, versículo 21. E obrigaram a Simão Sirineu que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Aqui a gente já vê mais uma informação interessante. Aqui a gente já vê que além de vindo do campo, ele também era pai de Alexandre e de Rufo. Mais tarde a gente vai tentar entender um pouquinho o porquê, né, de Marcos citar aqui os seus filhos. Jesus ele passa por 3 fases do seu ministério. Primeiro ele estava no anonimato, depois ele se torna popular e por último ele passa por uma fase de rejeição. Os seus últimos 6 meses chamaram muita atenção dos líderes judaicos. O estabelecimento judeu passou a ter ódio de Jesus, ciúmes, e buscaram uma ocasião para matá-lo. Jesus então ele perde muitos seguidores. A gente vê ali em João 6, verso 66, que muitos abandonam Jesus devido àqueles atritos, conflitos, devido à sua mensagem de perseguição, de rejeição.
E naquela quinta-feira, ao terminar a ceia, Jesus ele vai com seus discípulos para o jardim. Ali naquele jardim ele é traído, ele é preso, ele é arrastado até o julgamento. Ele passa por Anás, passa por Caifás, passa pelo Sinédrio. E no outro dia, como vimos ontem, ele é levado até Pilatos. Muitas ilegalidades ocorreram, muitas situações humanas com o próprio Cristo, com o próprio Messias, eles cometeram. E agora Jesus, perante Pilatos, ele é julgado, enviado para Herodes, trazido de volta, esbofeteado, açoitado, coroado com uma coroa de espinhos, vestido com um manto carnavalesco, motivo de zombaria. Então Jesus, ele é entregue aos soldados. E agora ele é levado ao caminho de sua morte. Com fome, sem comer nada, sem beber nada, sem dormir, Jesus é entregue pelos homens. Provavelmente seus pés e suas pernas estavam dormentes, doloridas. Ele estava fraco, abandonado por todos os seus amigos, enfraquecido fisicamente, quase a ponto de morrer. E agora ele ainda precisa levar o peso do patíbulo. Vocês quantos lembram? Aquela trave da cruz. Ele precisa carregar sua própria cruz naquele caminho até o Calvário. Um artigo foi publicado no jornal da Associação Médica Americana. Esse artigo ele foi produzido por um grupo de médicos ali de uma clínica em Rochester, Minnesota. Uma universidade chamada Mayo. E eles descrevem do ponto de vista clínico o estado físico de Jesus Cristo naqueles momentos. E eles interpretam os aspectos físicos da morte de Cristo como as gotas de sangue que ele sua ali naquele jardim, pelo seu choque devido ao peso daquelas agressões físicas, mentais, tanto os romanos quanto os líderes judeus. Jesus estava à beira da exaustão. As chicotadas que arrancaram pedaços de sua carne, o sono, a fome, tudo isso eles concluem que, atrelado a uma arritmia cardíaca fatal, causou a sua morte naquela sexta-feira, naquela cruz. Mas é evidente que a medicina ela não consegue analisar todos os fatos. Eles não conseguem medir o peso que Jesus carregava dos pecados do mundo inteiro, esmagando o seu coração. Devemos lembrar que Jesus ele tinha pecado sobre ele e não nele. Assim como nós temos a justiça de Cristo sobre nós e não em nós. Porque em Cristo nós somos pecadores e justos ao mesmo tempo. Justos por causa dele e pecadores por causa de nós mesmos. Jesus agora, naquele quadro crítico, em crise, ele tem um encontro com aquele homem, Simão Cirineu. Simão ele vem de uma cidade chamada Cirene. Essa cidade é uma cidade do norte da África, uma cidade grega. E ali tinha uma colônia judaica. Provavelmente Simão ele morava naquela cidade ainda. E estava passando ali em Jerusalém, estava peregrinando para aquela cidade para participar das festividades da Páscoa. Mas aquela cruz havia sido preparada para Barrabás, é o que o Desejado das Nações nos fala. Aquela cruz era pesada demais para que Cristo, ferido, machucado, pudesse carregar. E o momento do encontro de Cristo com Simão é um momento de providência divina. Uma fagulha, um instante. Alguns minutos de diferença não teriam provocado aquele encontro. E agora Simão chega, fixa o olhar naquele homem, caído, ferido, machucado. Simão se compadece com Jesus. Ele tem um olhar de compaixão. Ele vê a gritaria, os palavrões, a zombaria.
ele enxerga Jesus e agora ele é tomado, compelido por aqueles soldados a participar daquela cruz de forma inesperada. Naquele momento, ele passa a estar envolvido naquele caminho. E é interessante porque carregar a cruz era uma humilhação para qualquer um. Como eu falei no domingo, o romano não podia ser crucificado. Era uma humilhação para outros povos. O carregar a cruz era algo que ninguém faria a não ser o próprio condenado. Nenhum soldado estaria disposto a carregar a cruz de Jesus. Nenhum judeu estava disposto a carregar aquela cruz porque era Páscoa. Eles não podiam se contaminar. Tocar no sangue de outra pessoa ou de algum animal os deixaria contaminados para participar da Páscoa. Nenhum judeu estava disposto a carregar aquela cruz por Jesus. E agora Simão encontra, o avista, se compadece dele. E de forma forçada por aqueles soldados, ele passa agora a carregar a cruz de Jesus no restante daquele caminho. Simão ele participa diretamente do sofrimento de Cristo. Talvez hoje para nós aqui, provavelmente seria um grande privilégio ter a oportunidade de participar daquele momento, de ajudar Jesus no seu momento de fraqueza, de debilidade, de carregar aquela cruz como um Salvador, ajudá-lo a chegar até o fim. O nome de Simão ele fica gravado na história, mesmo que por um ato curto, um período curtíssimo de tempo, poucos metros de caminhada. Simão chega, se ajoelha ao lado de Cristo, levanta a sua cruz e o ajuda. Hoje também é um privilégio nosso tomar a cruz de Jesus e seguir. Tomar a cruz em dedicação e em serviço. Conduzir aquela cruz para Simão, de início pareceu pesado, estranho, forçado, mas se provou ser uma bênção na sua vida. A gente falou no início, Marcos 15, 21, ele vem trazendo essa informação sobre os filhos de Simão. E a Bíblia ela costuma perder tempo nem espaço com informações desnecessárias. Então, cada informação é preciosa. E, à luz desse verso aqui, se nós abrirmos em Romanos 16, verso 13, nós observamos uma saudação de Paulo. Romanos 16, verso 13. Aqui nós vamos ver: saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Se a gente entender que essas pessoas estão interligadas, a gente percebe o quão importantes foram Rufo e sua mãe, esposa de Simão Cirineu, tanto no ministério de Paulo, quanto no crescimento da igreja. Uma família unida pelo serviço a Cristo. Simão provavelmente desempenhou um papel importante a partir daquele momento. A Bíblia não relata mais nada sobre ele, mas provavelmente ele se empenhou ainda mais. Ele reconhece que Jesus era Filho de Deus e ele se envolve agora na causa de Cristo. Eu convido você a abrir o último verso essa noite, lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos 8, verso 34. Aí no nosso grupo, enquanto a gente conversava
sobre o que havíamos sido forçados a fazer contra a nossa vontade. Eu relatei de forma resumida uma experiência que eu tive no ano passado. Eu faço curso de teologia e nós somos incentivados a atuar na comportagem durante as férias. E por 3 férias eu fui comportar. E na penúltima férias, no meio do ano passado, eu fui por 5 semanas. Eu tinha 5 semanas para alcançar um resultado, era o que eu tinha. A minha esposa trabalha, meu filho também estuda, a gente vem do Rio de Janeiro, não tem família por perto. Então, tinha, como a minha mãe e a minha sogra se revezaram e vieram de viagem para cá para ficar com meu filho, e eu tinha 5 semanas. Não tinha os 2 meses, apenas esse período. E eu estava muito preocupado sobre onde eu iria ficar. Eu estaria atuando no segmento de agenda de palestras em empresa. A igreja, ela tem um vasto ramo de atividades para alcançar pessoas de diferentes formas. Uma delas é através da literatura. E a comportagem, ela ajuda isso. Muitos jovens saem para vender livros, para entregar esperança, entregar a mensagem de Deus nas casas. E um desses segmentos é atua nas empresas, onde aqueles que vão de casa em casa, de porta em porta, não conseguem encontrar aqueles que estão trabalhando, então a gente vai até o trabalho para poder alcançá-los lá. A gente oferece então, o meu papel, a minha função é oferecer para a empresa um treinamento. E no final daquele treinamento nós oferecemos livros que vão desenvolver os seus funcionários, seja na parte da saúde, na parte da família, na parte espiritual, na parte do sucesso empresarial. E eu estava naquele segmento e tinha algumas cidades para serem disponibilizadas para todos nós. E eles queriam disponibilizar uma cidade pequena, de 13 mil habitantes, menor que Ribeirão Preto. Eu fiquei muito preocupado, falei, meu Deus, o que eu vou achar de empresa nessa cidade para poder trabalhar? Eu tinha 5 semanas, eu não podia perder tempo. Eu fiquei preocupado, eu comecei a orar, conversei com a minha esposa, conversei com o palestrante. Eles falaram, não, você vai ver, vai ser uma bênção lá. Essa é a sua cidade, já tem na cidade maior, já tem outras 2 pessoas. E para você eu tenho essa cidade. E aí eu me vi de certa forma obrigado a estar ali. Não obrigado de fato, mas devido às circunstâncias eu cedi e falei, vou fazer isso, vou para lá. E aí eu cheguei, encontrei uma igreja pequena, com muitas dificuldades ali naquela região. Eu estava em Minas, na cidade de Serra do Salitre, 13 mil habitantes. Uma cidade que estava se desenvolvendo. E aí eu comecei a rodar a cidade, a visitar as empresas, a conhecer algumas propriedades. E Deus me abençoou grandemente naquela cidade. Eu cheguei ali desconfiado, despretensioso, contrariado, mas saí dali dando graças a Deus. Porque apenas em 2 semanas ali eu já alcancei o meu resultado. Deus, ele muitas vezes, o que parece pesado, difícil, árduo, ele transforma isso em algo leve, em algo benéfico para cada um de nós. Em Marcos 8,34, Jesus ele faz um convite às multidões. E é o mesmo convite que ele faz a mim e a você nesta noite. E a Escritura nos diz, então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Hoje nós vivemos num mundo que frequentemente nos estimula a nos apresentarmos, a impressionar as outras pessoas, a fazer com que nos respeitem. Um mundo, uma sociedade onde o orgulho é valorizado, onde a vaidade
a gente vê o convite de Jesus para a igreja a dizer: negue a si mesmo. Lave os pés de outra pessoa, alguém que não queria nem falar com ele. Considere o outro maior que você. A gente percebe uma proposta de Cristo aqui, longe de uma vida agradável, confortável, a vida dos sonhos, longe disso. E hoje a gente percebe, inclusive, igrejas pregando coisas contrárias a isso. Uma teologia da prosperidade, uma vida boa e confortável, se entregar a Jesus. Outros pregando o Evangelho a gosto do seu cliente, para que você se sinta a pessoa mais amada do mundo, mesmo sem abandonar os seus pecados. Tomar a cruz de Cristo não quer dizer pegar um caminho sangrento de morte e sofrimento, mas o Evangelho nos convida a matar algumas tendências, algumas manias, alguns comportamentos, algumas vontades. O Evangelho não quer apenas livrar as consequências do pecado, mas ele quer também restaurar em nós a imagem de Deus. Fazer com que pensemos menos em nós mesmos, menos nos nossos próprios interesses. Tomar a cruz, negar a si mesmo, morrer para si mesmo. Simão ele se torna uma parábola viva com relação a isso. Ele toma uma cruz literal. Ele não escolhe o momento, não escolhe o lugar, não escolhe o peso, não escolhe nada disso. Mas ele entra e segue. Tome a cruz e siga. Não à frente, não conduzindo, não negociando, mas atrás, após Jesus, seguindo o Mestre, seguindo seus passos. Uma entrega completa, marcada por dor, suor e lágrimas. Simão ele entra para a história por apenas alguns metros de caminhada. O que parecia ser um acidente, na verdade era a providência divina na sua vida. O que parecia ser apenas um peso, tornou-se um privilégio. E às vezes alguns passos são suficientes para mudar toda a nossa trajetória. Algumas escolhas, algumas decisões, elas podem trazer uma mudança completa na nossa vida. Mas talvez você já tenha aceitado a salvação, já tenha aceitado o Evangelho, já tenha aceitado a Cristo, mas você pensa em caminhar carregando o peso dessa cruz, seja pesado demais para você. Mas você não tem opção, você não pode trilhar esse caminho de mãos vazias. Isso é inevitável. Você carrega marcas, ferimentos, dificuldades, feridas que a vida acabou causando em você, colhendo consequências de ter confiado em pessoas que você achou que poderia ter confiado, consequências das suas próprias ganâncias também, traições, mentiras, colhendo tudo isso. Mas eu estou dizendo isso para você hoje não para te ofender, mas porque a graça é coisa de pecador. E você e eu precisamos reconhecer o estado que nós estamos como pecadores. Se a gente não reconhece a nossa situação, a graça não tem sentido na nossa vida. Mas mesmo nessa situação em que a gente se enfia, esse monte de problemas do dia a dia, se afundando, e agora vem Jesus e fala para a gente pegar mais um peso, mais um fardo, colocar mais uma coisa em cima das nossas costas, feridas, machucadas, marcadas. Mas eu queria dizer para você nesta noite que, mesmo Jesus que pede que você carregue esse fardo, ele fala: esse fardo vai ser leve. O meu jugo é leve e é suave. A graça, ela nos ajuda a dar conta do peso da nossa cruz. Essa cruz ela vai dar sentido, vai dar propósito à sua jornada quando você carregar. E assim como Simão se rendeu aquilo que parecia ser
algo ruim, algo pesado, algo difícil, forçado, passa a se tornar um privilégio, passa a se tornar algo comum, suave. Você já tomou sua cruz nos seus ombros? Será que em algum momento da sua caminhada com Deus você resolveu deixar sua cruz no canto, no meio do caminho? Nós vamos ter que voltar para buscar essa cruz. Porque não é possível você ir daqui em diante sem carregar a sua própria cruz nos seus ombros. A cruz ela não é coletiva, ela não é familiar, não é matrimonial. A cruz ela é pessoal, ela é minha, com a minha medida, com o peso que a graça me permite e me ajuda a suportar e a carregar. Cadê a sua cruz? Onde você deixou a sua cruz? Jesus fala: toma a sua cruz e siga. Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga. Esse é o caminho. Esse é o acesso. Ele não vai renunciar. Deus ele não rebaixa o nível de suas exigências para atender às nossas conveniências. Dói, machuca, é difícil, mas é relativo. Isso não vai somar, não vai acrescentar nada à sua salvação, mas esse é o processo. Se você quer ser discípulo de Jesus, tome a sua cruz e siga. Tome a sua cruz. Eu espero que essa seja a sua decisão nessa noite. Tomar a cruz e seguir o Mestre dos Mestres. Para que assim como Paulo, você possa dizer: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Fique em pé, feche seus olhos. Eu vou orar com você. Deus Pai, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Redentor, graças a Deus, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Assim como Simão, em algum momento da nossa vida, tivemos um encontro contigo, um encontro que marcou a nossa vida. E hoje estamos aqui porque queremos que o Senhor nos dê força, que a tua graça nos ajude a carregar e suportar essa cruz que o Senhor te convida a levar adiante. Senhor, alguns de nós abandonaram a sua cruz, largaram no meio do caminho, chutaram, tentaram prosseguir sem ela, mas isso não é possível. Não é possível continuar uma caminhada cristã sem carregar a nossa cruz. Em alguns momentos dói, em alguns momentos parece pesado demais. Mas o Senhor nos dá a promessa de que estaria lá conosco, assim como Simão, para nos ajudar a guiar os nossos passos, para tornar o nosso jugo suave, leve, para tornar possível a caminhada. Senhor, pedimos forças do alto para que a nossa entrega seja completa. Nos ajude, Senhor, a tomarmos a cruz que pertence apenas a nós, para que tenhamos parte na graça. Possamos abandonar todo o peso extra do pecado, da cobiça, do orgulho, da inveja, do ciúme, da hipocrisia. Possamos focar na cruz, para olhar para a cruz e carregar a nossa própria cruz. O Senhor esteja ao nosso lado, nos permitindo e nos ajudando a continuar essa caminhada. Ouça a nossa oração. Nos traga, Senhor, amanhã, para que possamos continuar dispostos ao poder transformador da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus